Mateus capítulo 24 é a mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre o fim, o tempo do fim. Para muitos estudiosos, né, escatologia cristã, em nome de Jesus. E nós vamos viver essa fé, vamos viver essa palavra, vamos entender a palavra. Versículo 1, Mateus capítulo 24. Aleluia, Jesus. Grande é o nosso Deus. Diz assim, quem achou, diga amém. O sermão profético, a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximou dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e que sinal haverá, mais alto, igreja, da tua vinda e da consumação do século. Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Muitos hão de quem, igreja? Nesse tempo aí, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Diga graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês que estão nessa manhã, as pessoas também que nos assistem. Falar desse assunto hoje em dia é um assunto bem falado, essa é a realidade, né? Mas pouco visto e vivido na vida de muitas pessoas na prática. Porque se nós sabemos que está chegando o fim, deveríamos nos portar como pessoas que estão prontas para esse fim. Devemos nos portar, lidar
como pessoas que acreditam nesse fim. Pessoas que acreditam e estão se preparando para este fim. Os discípulos, eles tiveram a oportunidade que muitos de nós não tivemos, de estar fisicamente com a pessoa mais importante que pode existir, ou que já existiu, ou que existe. Que é o nosso Senhor Jesus. Tanto carnalmente, como espiritualmente falando. E eles tiveram a oportunidade, e muitos deles não abriram mão dessa oportunidade para se acomodar e relaxar. Não, pelo contrário. Eles fizeram uso da oportunidade que eles tiveram. E eles perguntaram: quando será esse fim? Quando vai ser esse fim? Eles estavam preocupados quando vai ser o fim. Quando que será isso? Em outras palavras, quando você quer saber? Tem até uma resposta que é de arrogância. Quando você pergunta para a pessoa quando vai ser, você fala: não é problema seu, isso é uma arrogância, é ignorância, uma brutalidade, não sei da forma que você quer interpretar. Quando vai ser isso? Quando vai acontecer isso? E aí tem a pessoa que fala assim: não, isso não é problema seu, cuida da sua vida. Mas não foi o caso, nosso mestre. Ele falou para quando seria isso. Tem coisas que ele não pôde falar porque ele falou: eu não sei, nem os anjos sabem. É exclusividade do nosso Pai. Mas ele falou. Os discípulos ficaram admirados. Me ajuda lá, Maurício, versículo 1. Os discípulos ficaram todos admirados. Eu imagino obras como nunca tinha havido, como nunca teria sido realizada, foi realizada ali, que admiraram. Para você se admirar de algo que você talvez nunca viu, algo que chama a sua atenção. E os discípulos ficaram admirados e começaram a falar. E quando Jesus ia saindo do templo, eles ficaram admirados do templo físico. Porque tem gente que está fixada em coisas físicas. Está admirada. Ai, que igreja bonita. Ai, que coisa linda. Ai, que ambiente agradável. Olha que coisa boa. Olha que coisa legal. E aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Para mostrar o quê, pessoal? Para lhe mostrarem as estruturas. Para mostrar coisa linda, para mostrar coisa que eles estavam, sabe, admirados. Você gosta de falar do que é bonito? Gente, eu passei ali, eu vi uma coisa tão bonita, gente, coisa tão legal. Onde que é? É em tal lugar, eu passei lá, sabe assim, aquela cor bonita. E as pessoas gostam de falar do que é bonito. Só que eles obtiveram a resposta de Jesus. Jesus, porém, lhe respondeu ou lhe disse: não vede tudo isso? Vocês não estão vendo tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que para eles era uma coisa tão linda, Jesus está falando: isso aí vai cair. É a mesma coisa você passar de frente de uma coisa e Jesus fala: está vendo isso aí? Isso vai acabar. Não que o profeta está falando só para as pessoas não interpretarem ele mal. Ele não está falando contra, só para um exemplo, entendeu? De uma coisa bonita, entendeu? Amém? Mas enfim, vocês entenderam. E as pessoas que estão na live não ouvem porque não está no microfone. Mas para vocês entenderem o que ele acabou de falar. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas se admiram, como o profeta mencionou, o templo ali de Salomão é uma estrutura bem bonita. Né? Firme eu não sei, mas bonita é. Eu não sou um engenheiro especialista para analisar a estrutura real daquilo ali, mas que é bonito é. Tá? E é uma coisa assim que você se admira quando passa. Às vezes como eu trabalho,
levando passageiro, trabalho, faço aplicativo de vez em quando e tal. De vez em quando não, praticamente direto. E eu pego alguém lá que às vezes vem de fora só para visitar lá. Só para visitar. Né? E os discípulos, eles ficaram admirados com uma expansão, com o tamanho, com a grandeza, com a boniteza. E eles falaram para Jesus: olha que coisa linda. Só que Jesus foi e deu uma palavra que talvez eles não estavam esperando, que era que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em outras palavras, vocês estão tão focados no físico, tão focados nessas coisas aí, que eu quero dizer e quero afirmar para vocês, isso aí não é uma coisa permanente, não é uma coisa que vai ser eterna, não é uma coisa que é para sempre, porque tem gente que acha que a vida dela é essa. Ela não tem, ela acha assim, ela vive uma vida religiosa. Para ela, para a vida dela tá boa, ela só ir na igreja, voltar, ir na igreja, voltar, cumprir os propósitos, ok, fazer o que tem que ser feito, ok, e ela não tem uma definição de até quando isso vai, o que isso gera. Tem pessoas que vivem no mundo da religião, ela não tem uma definição que isso aí é uma coisa que não é para sempre. Quem está entendendo? Há um propósito diante de tudo isso. Aí sim. Mas dizer que isso é uma coisa que é firmada para sempre, não. Isso é momentâneo. Temos que entender o propósito. Não era errado se nós chegássemos aqui, a igreja tivesse talvez sem pintura, sem ventilador, se tivesse só um ponto aqui para nós orar, e nós adorar e orar e buscar. Não é errado. Não é errado. Porque isso aqui não pode ser para nós uma coisa de apego. Não, isso aqui é momentâneo. Nós não estamos focados nisso aqui. Nós estamos focados no que isso aqui vai gerar. Quem está entendendo, diga amém. O propósito disso aqui. Isso aqui é casa de oração. Isso aqui é lugar de ensino, é lugar da administração da palavra de Deus. É lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus se manifesta, é o lugar onde a glória de Deus desce. E tem pessoas que podem até contrariar o que eu estou dizendo, mas é bíblico isso. Quando houve a construção do templo, foi Deus que falou para Salomão: e os meus olhos estarão fixos todos os dias nessa casa, porém nele o meu nome. E eu ouvirei a toda a oração que for feita nesse templo. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, se eu enviar a peste sobre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar neste lugar, nessa casa, a igreja tem que ser valorizada. Eu ouvirei do céu e sararei o quê? Então, o desejo de Salomão de querer trazer algo bonito para Deus é entender isso aí, pessoal. É falar assim: eu quero fazer o melhor para o Senhor. Se é o lugar onde eu busco a Deus, então eu vou falar: não, pastor, eu quero melhor cadeira. Ah, é o lugar que eu busco a Deus, então eu quero um lugar mais confortável possível. Se eu gosto de um lugar confortável na minha casa, eu também quero um lugar confortável na casa onde eu busco meu Deus. Eu quero chegar naquele lugar, eu quero ter água para tomar, eu quero ter um banheiro para me usar, eu quero ter papel higiênico, quero ter copo descartável, eu quero estar ali no lugar onde eu vou chegar e vou ter o necessário para me usar. Quem está entendendo, diga amém. E tem pessoas que às vezes não têm esse tipo de entendimento. Às vezes ela não entende. Aí quando o pastor fala assim: não, você vai honrar aqui a Deus com uma oferta, ou então, melhor, você vai trazer o seu dízimo. Gera uma polêmica grande, uma confusão. Às vezes tem pessoas que é contrária. Mas imagina o que seria uma igreja onde não tivesse o dízimo e a oferta. Como seria esse lugar? Quem conseguiria manter isso aí? De onde viria a organização de tudo isso? Porque para a glória de Deus foi vocês que, através da oferta, da ajuda de vocês, que tem o que tem. E se tiver alguma coisa melhor, vai ser através da ajuda de vocês. Através de vocês a gente está cada dia mais melhorando. Através de vocês, aluguel é pago, porque isso aqui não é da igreja ainda. Não é ainda. Mas se eles aceitarem, a gente vai comprar em nome de Jesus. Podemos orar também para o proprietário, Deus quebrantar o coração dele e ele querer vender esse espaço para a gente. Para em vez da gente pagar aluguel, a gente pagar o nosso próprio lugar. Quem está entendendo? Mas, voltando. Então,
é bom nós entender essas questões, tanto da parte física como da parte espiritual e o objetivo. O versículo 3, eles vão até o monte, e quando ali eles se assentam, os seus discípulos perguntam para Jesus: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda, o fim do mundo? Alguém já estava tão formalizado com a questão, alguém já estava tão instruído com relação àquilo ali, que perguntou a Jesus. Você está entendendo que Jesus está falando umas coisas que talvez para muitos é difícil de aceitar? Você consegue entender isso? Jesus está falando assim: e eu voltarei, eu vou vir de novo, eu vou voltar, eles vão me matar, eu vou ser preso, eu vou ser maltratado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Imagina a relação de Jesus. Só que a relação de Jesus com o povo era uma relação, e com os discípulos era outra relação. Jesus fala assim, ó: não foi dado a eles, mas a vós foi dado a entender dessas coisas. Nem todo mundo tinha uma visão completa do que era, ou de quem era Jesus. Nem todo mundo sabia quem era Jesus. Tinha pessoas que estavam ali, mas não tinham noção do que estava acontecendo ali. E nos dias de hoje, é diferente isso? Não é diferente. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas nem ela sabe por que ela está na igreja. Estou falando besteira? Tem pessoas que não têm essa maturidade de entendimento. Não tem. Só que deveria ter. Porque como esses discípulos tiveram a oportunidade, nós também estamos tendo essa oportunidade. Como os discípulos tiveram essa chance, nós também temos essa chance. E Jesus respondeu para eles no versículo 4. Disse-lhe: acutelai-vos que ninguém vos engane. Porque uma das coisas que acontece muito no tempo atual, quando eu digo no tempo atual, isso serve no geral, é pessoas que querem contradizer a palavra de Deus e querem falar aquilo que acha que deve falar, e ensinar aquilo que acha que deve ensinar, aquilo que é ilusório da mente, mas não significa que é, de fato, o que eles estão falando. Então, por eles falar uma coisa que eles acham, eles estão enganando muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas pessoas estão fazendo coisa que a Bíblia fala para não fazer. Muitas pessoas estão indo em lugar que a Bíblia fala para não ir. Muitas pessoas estão tendo reações ou ação ou comportamento que a Bíblia condena. Então, tudo isso, eles aprenderam que é normal. Por exemplo, a pessoa fala assim: eu já vi pessoas falarem que não tem porquê dar o dízimo. Eu já vi pessoas falar que não tem necessidade de se batizar. Eu já vi pessoas falar muitas coisas. Só que quando essas pessoas falam isso, é porque alguém enganou elas. E por ela ter sido enganada, ela continua enganando. Um engano gerando outros enganos. Quem está me compreendendo? E isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. Talvez você não está com a imagem lá de Baal, talvez você não está com a imagem de Aserá, talvez você não está com a imagem dos deuses da Bíblia, Deus da Bíblia que eu falo, que era deuses pagãos da época, do povo pagão da época, dos amorreus, dos amalequitas, cada uma daquelas culturas, daquele povo, eles adoravam Deus, e Deus condenava aquilo ali. Maloque, então, era um tipo de Deus que aceitava sacrifício de crianças. A criança, em seu estágio ali de meses, era levada a Maloque. Matava aquela criança como sacrifício. Você já imaginou isso? Mas acontecia. Só que hoje, nesse tempo atual, eu pergunto para você: existe ainda essas coisas? Existe. Só que de uma forma oculta. Por qual motivo? Por causa das leis. Hoje, se matar uma criança é um crime. Sim ou não? Então, não, é crime, questão de crime. Para a pessoa não ser punido devido a esse ato, então é uma coisa oculta. Mas é uma coisa que você vê.
sumiu criança, criança desaparecida, ninguém mais achou aquela criança. Para onde essa criança foi? Onde ela se escondeu que ninguém acha essa criança? Porque o DNA vai mostrar, as digitais vão mostrar. Mas por que é essa criança? Às vezes a criança está no hospital, ali já pega as digitaizinhas daquela criança, já pega ali o registro daquela criança, e ainda assim aquela criança chega um tempo e some. Por quê? Então ainda continuam algumas coisas que estão ocultas, mas estão acontecendo e nós temos que vigiar. Quem está entendendo, pessoal? Temos que entender e vigiar. Então, acutelai-vos que ninguém vos engane. Ele está pedindo para os discípulos, eu não quero que vocês sejam enganados. Acutelai-vos, essa palavra acutelai-vos, ela significa o quê? É você ficar atento, é você vigiar. Amém? É para você ter um tipo de posicionamento de não estar adormecido no que ele ensina. Porque tem gente, é aquela pessoa que ela está dentro da sala de aula, mas a mente dela está fora da sala, vive indo no banheiro todo o tempo. É aquela criança que bagunça, é aquela criança que está dentro de uma sala de aula e não aprende nada. Aí quando chega no dia da prova, fica querendo colar a colinha. Pega aquelas coisas e quer colar. Vai dar certo isso aí? Nós temos que sermos aprovados, pessoal. Nós temos que ser aprovados. Levanta a sua mão direita e fala assim: eu serei aprovado em nome de Jesus. Você não pode aceitar ser reprovado nessa prova, irmãos. Aí ele continua dizendo, né? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Você vê que Jesus aqui, ele já se pronuncia, ele já se apresenta, ele já confessa quem ele é. Aqui nesse verso. Porque muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. E tem muitas pessoas que acham que esse Jesus aqui, principalmente o povo mais judeus, que tipo de judeu que é? Os ortodoxos, eles não aceitam que esse é o Cristo, que é o Messias, o enviado. E ele está dizendo aqui, ó, dizendo, eu sou o Cristo, que é o enviado ou ungido. Eu sou o Cristo. Ele está garantindo, eu sou Cristo. Muitos vão dizer em meu nome, dizendo, eu sou. Se ele está dizendo meu nome, eu sou, ele está conversando, eu sou o Messias que haveria de vir. Eu sou. Essa expressão, ela liga a outra de Êxodo. Quando pergunta, Moisés fala assim, e quando o povo perguntar acerca do seu nome, que nome que eu direi que você é? Aí ele fala, eu sou. E aqui ele diz, eu sou. E aí ele fala, o Cristo. Duas palavras. Duas palavras. O eu sou é uma pessoa e o Cristo, o enviado. Diga glória a Deus. Porque não sei se vocês entendem a trindade. A ação do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele fala, eu e o Pai somos um. Ele fala, todo pecado que é cometido, até acerca do Filho do Homem, há perdão, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, essa trindade se torna um. E enganarão a muitos. Essa parte de enganar a muitos, ele não está falando com pessoas gentis, com pessoas incrédulas, ou com pessoas que são desconhecidas da palavra. Quando ele está falando enganarão a muitos, ele está falando assim, e vão enganar muitos de vocês. Tem muita pessoa que está dizendo que será salva, mas está sendo enganada. Por qual motivo que está sendo enganada? Por causa de muitas coisas, irmãos. Por causa de tradições. Tem muitos crentes ainda que nunca abriu mão de muitas coisas que deveria ter abrido mão. Por exemplo, honrar pai e mãe. Um dos mandamentos, honrar teu pai e honrar tua mãe. Jesus condenou isso, né? Em uma das suas mensagens ao povo, inclusive aos fariseus. Vocês falam para fazer isso, mas vocês mesmos negligenciam a lei de Deus, não honrando vossos pais e não honrando a vossa mãe. Honrar pai e honrar mãe é uma coisa que
que deve surgir, nós, uma coisa que deve, sabe, que deve gerar. Nós temos que honrar o nosso pai e nossa mãe. Tem gente que ela despreza o seu pai e sua mãe. O tempo atual está sendo um tempo que muitas pessoas falam assim: eu não tenho tempo mais para cuidar do meu pai, eu não tenho tempo mais para cuidar da sua mãe. Você já chegou aí num asilo que fala? Você já foi? Eu já visitei. Eu fui visitar lá um tempo com os profetas, que eu não quero falar muito, que eu fiquei orando pelos profetas e deixei as vovó de canto. Então, assim, nós conversando, e às vezes as enfermeiras, as cuidadosas, falavam: pastor, esse aí, o filho deixou aqui, já tem anos que não vem aqui, só que paga certinho. Casa de repouso do idoso. É um lugar onde eles não querem mais saberem. O amor, a honraria, o amor, está sendo uma coisa que quem está entendendo, diga amém. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos. Por isso que a palavra do Senhor diz: ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando crescer, não se desvie. Pais, não provoca a ira aos vossos filhos. Tem pai também que às vezes não toma a posição de pai, não toma a posição de mãe, aonde devemos tomar essa posição. Os filhos têm que reconhecer o pai. Quem é você sem mim? Oh, quem é você sem eu? Se não fosse eu e a Varô aqui, minha filha, você não estaria aqui. Primeiramente Deus, mas segundo nós somos aqui as ferramentas que Deus usou para gerar você. E quando não surgir isso na nossa mente, quando não tiver esse tipo de maturidade, ficamos de uma forma distante da lei de Deus. Tem que haver um perdão. Como é que eu já vi filho a ver falar: eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe. Tem filho que briga com o pai, tem filho que mata pai, mata mãe. Que tempo que nós estamos vivendo? Um tempo onde gerou ódio. O ódio que antigamente Antigamente havia briga de seguinte forma: fala mal da minha mãe para tu ver. O pai e a mãe, no tempo antigo, devido a essas orientações, era alguém que era totalmente honrado. Eu me lembro quando eu estava em um ministério que era proibido eu sair de lá, não tinha férias, não podia nem, se eu falasse eu vou visitar minha mãe, não podia. E esse ato de fazer coisas contrárias à palavra de Deus foi um dos motivos de eu ter saído de lá. Não quero falar para não expor, mas quem sabe. Desculpa, mas eu tenho que falar. Então, uma das coisas que quando Deus permitiu, quando Deus abriu essa porta, o meu intuito sempre foi cuidar da minha família. Esse foi um dos motivos de eu ter saído de lá. E quando Deus permitiu essas portas se abrirem, o que acontece? O que aconteceu? Uma das primeiras coisas que Deus me deu condição de fazer, porque eu falava que só podia fazer se Deus me desse condição, foi de praticamente todo ano e honrar meu pai e minha mãe lá na Bahia. E meu pai e a minha mãe entendem o propósito que eu faço. Entende o propósito que eu faço. Quem está entendendo? Então, quem tem acesso ao seu pai, tem acesso à sua mãe, honra seu pai e honra sua mãe. Liga para o seu pai, liga para sua mãe, conversa com o seu pai, conversa com a sua mãe. É momento de vocês falar: não, eu tenho que colocar em prática não só uma das ordenanças de Deus, mas eu tenho que seguir a orientação do Senhor. Dizendo, versículo 6, não é isso, Mateus? E ouvireis de guerra. Ele está falando qual que seria o sinal. Porque o discípulo perguntou: quando vai ser o fim? Então ele quer saber uma evidência, um sinal, para nós estar preparado. Quando vai ser? Aí ele falou: enganarão a muitos, surgirão falsos profetas. Eu pergunto para você: já surgiu esses falsos profetas, sim ou não? Outro dia surgiu um aí que diz que é Jesus. Quem já viu na televisão esse sujeito aqui? Eu não vou falar o nome, que eu não lembro, nem sei, não acho que tem necessidade. Mas tudo bem. E o negócio que os obreiros dele é tudo mulher. E aí que vai. Olha só, é uma coisa esquisita, mas tá indo aí. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra.
Olhai-vos, não vos assusteis. Ouvireis de guerras ou rumores de guerra, olhai e não vos assusteis. Porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o quê, pessoal? Não é o fim. Você lembra quando surgiu o impacto da guerra lá da Rússia e a Ucrânia? Meu Deus, foi uma coisa assim que muitos até ficaram aqui no Brasil alarmados, porque falou, não, agora é uma guerra. Quem ouviu da conversa que seria uma guerra mundial? Ixi, se os Estados Unidos se mexer, aí agora vai ser uma coisa. E eles lá, não, mas eles podem soltar aquelas bombas nucleares. Que quem lembra dessas coisas? Mas quem foi que não ficou meio que alarmado com isso? Teve gente que se assustou. Quem lembra da época que surgiu uns áudios dizendo: quem tem dinheiro vai no mercado, compra o quanto que você puder de estocar alimento? Quem lembra dessas coisas? Então, essas coisas estão aí, mas ainda não é o fim. Não assuste. Olá e vede, mas não assusteis por causa disso. É necessário. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Irmãos, quando diz que vai haver pestes, fomes, nós estamos vivendo nessa época, irmão. Você sabe quantas pessoas... Ah, Jesus. Eu estive no estado do Maranhão pregando a palavra no período de 3, 4 anos ali. E eu confesso para você, isso eu vi só naquele estado. E tem estado mais pobre do que aquele estado. Tinha um lugar que você chegava com a bolacha recheada, aquela bolacha que nós vemos aí, que as crianças ficavam assim, ó. Nunca tinha visto que é aquilo. As pessoas moravam povoado, o povo sobrevive às vezes de castanha, fazendo calvão. O povo trabalha para poder conseguir a sua janta e o seu almoço. Quem sabia disso? Quando eu digo isso, eu estou falando de uma comunidade. Não é igual que os mendigos ali pedindo na droga, não é nada disso. Estou falando realmente de um povo que não está vendo expectativa de melhora da situação atual que vive. É um povo que às vezes não sabe o que é um sofá, não sabe o que é uma televisão. Então já existe fomes em vários lugares. Você já viu aqueles vídeos das pessoas da África? Teve um vídeo que surgiu recentemente, um tempo atrás, que o povo fazia de uma lama um tipo de alimento para poder se combater a fome. Quem lembra disso? Alguém pegou? Algumas pessoas viram esse vídeo também. As pessoas não vão te ouvir, Mário. É difícil aí. Aí vai atrapalhar a reunião. É sério, gente. Se vocês começarem, eu tenho que ser bem definido, tá? Pode falar rapidinho, o microfone tá aí. Fala aí, para as pessoas da live também participar. Então, né, pastor? Eu tava vendo esses dias na internet. É igual você vai aqui na região de Rios, né? Aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, é normal você ver pessoas vendendo aqueles cambos de peixe, né? Cambo de peixe ou caranguejo. Lá na África eu tava vendo esses dias, vendendo assim na feira, aqueles cambos de ratos. As pessoas escolhem assim e vai pegando os maiores. Hoje nós vemos um rato, nós bota para correr. E as mulheres, só tu corre aqui pro altar com medo. Mete um bichinho daquele, só dá uma bicuda e ele voa longe. Quem tá entendendo? É. Mas para eles era como se fosse um pedaço de frango. Como se fosse uma carne. E muitos ainda não valorizam. Muitos ainda não honram a Deus, não agradecem a Deus, não glorifica a Deus, não exalta a Deus. Então existe realmente fomes. Cadê o versículo 7? Então haverá fomes, né? Haverá fomes e pestes. Pestes que, meu Deus do céu. Gente, quando você vai nos hospitais, é tanto tipo de doença. Doenças que agora já surgiu tanto nome de doença que eu fiquei assim, até confuso. Doença do porco, doença disso, doença da... Pelo amor de Deus, Jesus, meu Pai, tem misericórdia. Terremoto. Gente, quantas das vezes a gente já ouviu falar de terremoto, gente?
Terremotos em vários lugares. Não é um terremoto você fica esperando, mas só vai acontecer quando acontecer um terremoto no Brasil. Não, gente. É em lugares. É em vários lugares. Tem muitas coisas acontecendo que tá se cumprindo essa mensagem. Nós não estamos atentando para isso. E o fim está chegando, ó. O fim está aí, ó. Tá aí, o fim está aí. E ainda tem gente ainda que está discutindo ainda a respeito disso, daquilo. Eu acho um absurdo quando eu vejo 2 pastores, 2 autoridades que têm autoridade para ministrar a palavra, ficar brigando por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus não é para discutir, não. A palavra de Deus é para ser pregada. Eu quero receber a razão. Quem tem que ter razão é Jesus, não é eu nem você, não. Continuando. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então, vos hão de se entregar para serem atormentados e matar-vos-ão. Aí você fala assim, mas pastor, isso aí quem vai matar? Você já viu alguns noticiários, reportagens, que crentes mataram crentes? Quem já viu? Às vezes passar aqueles terroristas com rifle apontado na cabeça do cristão, e se você nega Jesus, e por não negar Jesus, mata eles. Quem já viu? Atormentados, às vezes eles têm que fugir. Tem países que estão proibindo de pregar a Bíblia, proibindo. Irmãos, nós temos que vigiar, irmãos. Temos que vigiar porque isso aqui está acontecendo. E tem pessoas que falam assim, mas isso não vai acontecer, não está acontecendo, que não sei o quê. Quer fugir da realidade, mas está aí a realidade. E os noticiários, hoje nós temos internet. Se você colocar aí no Google os países que são perseguidos por causa da palavra de Deus, vai aparecer vários. Vários. Na época de eleição, nós vimos aqui algumas coisas, por exemplo, igreja que foi incendiada, igreja que foi quebrada. Irmãos, nós temos que vigiar, meus amados. Temos que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo um tempo que talvez nós não estamos tendo noção que é esse tempo. E a questão da mensagem de hoje é o quê? É mostrar para nós se nós estamos sim ou não nesse tempo. Porque o que está acontecendo? É crente que está indo para a igreja, mas está indo para a igreja por causa que quer um carro novo, quer uma casa nova. Muitos querem casar, muitos estão preocupados com a vida, estão preocupados que nem os discípulos, com as mansões, com os templos, querendo uma casona nova. E quando Jesus está falando assim, meu filho, eu estou chegando. E a única coisa que nós... Só com as coisas desse mundo. Nós temos que cumprir a nossa missão, pessoal. Nosso dever. O que Jesus fala? E aqueles que creem em meu nome expulsarão o demônio, não é isso? Mas o que ele ensina antes disso? No Marcos 15, versículo 16, se não me engano. Ele fala assim, ide agora por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crê, esse que crê, ele está falando de quem? Aquele que crê, ele fala assim, aquele que crê em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, não é isso? Agora, quem é que é esse? É o pastor? É o obreiro? É o bispo? É o apóstolo? Quem é que crê em Jesus? Então você deveria fazer isso. Aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. O que acontece é o quê? É que nem há um texto no livro de Atos, para não prolongar a mensagem, que fala que alguns viu que Paulo expulsava demônios. Eles também achou no dever de querer expulsar demônios. Só que eles chegaram lá para o demônio e falaram assim, eu te expulso no nome daquele que Paulo prega. O demônio olhou e falou, eu conheço quem é Paulo e sei quem é Jesus. Mas e vocês, quem são? Então eu tenho que me importar, eu tenho que me definir, eu tenho que saber quem eu sou diante do Senhor. Quem eu sou? Eu sou um cristão, eu sou um crente, eu sou uma pessoa fervorosa na fé, ou eu não sou nada disso? Ou eu sou um religioso?
Quantas são as pessoas que se batizaram em nome de Jesus e hoje está na cachaça? Por que se batizou então? Quantas são as pessoas que se batizaram em nome de Jesus e hoje está fazendo pior do que o que fazia antes? E por que se batizou? Porque o batismo é arrependimento. Se arrependeu é porque achou errado fazer. Quando é que você se arrepende? É quando você acha certo? É quando você acha? Quando você vê que está o quê? Você só se arrepende do que você vê que é errado. E não faz mais. Mas tem pessoas que só fala que se arrependeu, mas de fato não se arrependeu. Às vezes se batiza por causa de muita pressão, de muitas coisas. E é uma coisa que eu não faço nesse ministério. Então, para a pessoa se batizar, ela tem que ter consciência do que é um batismo. A pessoa tem que saber o que é batismo. Agora, se ela quiser fazer, aí é problema dela, mas ela nunca pode dizer, igual eu já ouvi muitas pessoas que queriam se batizar de novo aqui. Pastor, quando eu me batizei lá, eu nem sabia o que estava fazendo. Como assim, pastor? Você não ensinou para essa pessoa que está me falando aqui que se batizou sem saber o que estava fazendo? Porque tem igreja aí que o batismo parece parece a feira do Brás, uma multidão, sim, mas aquelas pessoas estão sendo realmente doutrinadas, ensinadas. Quem está entendendo, diga amém. Versículo próximo, pessoal. Não, já li aqui, já? Já. Eu acho que eu li lá o versículo 9 todo, Maurício. Vamos ler, né? Versículo: matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí eu pergunto para vocês: isso é um fato ou não é? Porque eu vou falar uma coisa para você. Em todas as nações sempre houve uma perseguição contra a igreja. Sempre houve. Já houve muitas coisas no Brasil contra a igreja. Não sei, outro dia eu estava conversando com um presbítero, Marcos. Ele falou que teve uma época que quando a igreja surgiu aqui no Brasil, eles mandavam botar fogo aqui no Brasil. Não sei se quem já ouviu esse tipo de conversa. E era uma perseguição meio que interna mesmo, de outras igrejas que não aceitavam a igreja evangélica no Brasil. Então, houve uma perseguição. Em todas as nações odiarão. E realmente, tem lugar que você fala que é crente, as pessoas viram a cara para você, não gostam. Tem gente que odeia crente. Essa é a verdade. Próximo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Olha isso aí, irmãos. Irmãos, eu já vi às vezes pessoas da própria casa não falar com a outra só porque ela foi para a igreja. Quem já viu esse tipo de situação? Olha quantas mãos se levantam. Por que tudo isso, irmão? Por causa da palavra, irmão. A Bíblia diz lá em Mateus 10, se não me engano, que os inimigos do homem serão da sua própria casa. O pai diz que vai haver o inimigo do homem serão da sua própria casa. Jesus fala isso, que eu não vim trazer paz, mas sim espada. E fala lá os da sua própria casa. Da sua própria casa. Às vezes você depois que você se tornou um cristão, às vezes tem pessoas da sua família que não fala mais contigo. Quem está entendendo? Isso é o inimigo se levantando, irmão. Odiarão. Ao ódio, quando não quer falar, quando não quer se comunicar, quando não quer estar no mesmo lugar que você. Trair-se uns aos outros. Quem está entendendo, irmãos? Temos que ter essa maturidade para o ensino, irmãos. Versículo próximo. E seguirão muitos falsos profetas. Se vê essas mesmas pessoas que agem dessa forma, elas fizeram por causa de um segmento, que falaram para ela que o que nós fazemos é errado. Então seguirão falsos profetas, enganarão a muitos. Tem pessoas que querem realmente combater a nossa fé, quer ir contra a nossa fé, quer se levantar contra a nossa fé. Dizer o que você vai caçar na igreja. Quem nunca ouviu alguém falar, pastor só quer roubar dinheiro? Quem nunca ouviu essa expressão de alguém que às vezes está dentro da sua própria casa? Ensinaram para ele, só que aí é o seguinte:
Ensinaram para eles que nós somos errados, mas o que está na Bíblia é o que eles fazem de errado. O que eles estão fazendo, a Bíblia condena. Quem está entendendo? A forma que eles agem, a Bíblia está condenando. Versículo próximo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Entenda isso aqui. Por se multiplicar a iniquidade. Essa iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor vai se esfriar por causa da... Mas essa iniquidade é da pessoa que o amor se esfria ou do ambiente que ela se encontra? Vocês estão entendendo? Irmãos, tem muitas pessoas que acham igual o profeta mencionou. Que é por aumentar a iniquidade, vamos dizer, a pessoa pecar, né, profeta? O amor se esfriar. Mas eu vou falar para você, dentro do que é a palavra. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmão, essa iniquidade que a Bíblia está descrevendo, está mencionando, é para as pessoas, irmão, que às vezes ela está num ambiente, de iniquidade, ela está num ambiente de pecado, irmão. No meio de um lugar que só tem coisas erradas, e o amor dessa pessoa está o quê? Se esfriando. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele homem que não se detém nos caminhos dos pecadores. Quando você está num ambiente, que esse ambiente ele não é de a favor ou de acordo com a sua fé, o resultado ali, irmão, é você perder a sua salvação, irmão. Porque aquilo, você se esfriar. Volta o versículo anterior, Maurício, por favor. Mais um pouquinho. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Então, irmão, a pessoa, ela está no ambiente de vendo muitos escândalos. Por haver muitos, tá entendendo, profeta? Por haver muitos escândalos, por haver muitas coisas erradas, essa pessoa, ela tem amor por Deus. Mas esse amor por Deus começa o quê? Por isso que de tudo que se deve guardar, guarda o quê? Meu irmão, quantas pessoas que, meu amado, se esfriou porque viu coisa que não deveria ver dentro da igreja? É o que está escrito aqui, irmão. É, por causa disso aí. Então, se você está dentro da igreja, se você está buscando a Deus, e você está na fé, irmão Carlos, e você começa a olhar as pessoas que não estão fazendo o que você deveria fazer, você começa a se esfriar. Aí você fala, mas fulano não está fazendo, eu também não vou fazer. Fulano não está indo, eu também não vou ir. Aí você começa a olhar para os erros de outras pessoas, e você, em vez de se levantar, você começa o quê? Cair. Começa a se esfriar. Então, por multiplicar, por aumentar a iniquidade, o amor. Porque quem está na iniquidade não tem amor por Deus. Eu estou falando besteira? Já perdeu o amor. Agora, a questão é para você que ainda tem esse amor. Você que deve tomar cuidado, você que deve vigiar, você que deve cuidar da tua coroa para que não perca, para que não seja tomado, para que não seja roubada a tua coroa. Guarde a sua coroa para que ninguém tome de você, para que ninguém roube essa coroa de você. Aleluia. Eu já vi pessoas saindo dentro da igreja por causa de política. Olha por que ela se escandalizou? Porque o pastor votou num partido. Irmão, o voto é liberal, irmão. Outra coisa, se você não falar em que você votou, ninguém vai saber. Você pode ser uma pessoa discreta. Agora, o partido A, o partido B, isso vai definir a sua vida com Deus. Você está perdendo a sua salvação por causa de coisas de política, por causa de coisas que, sabe, irmão, que você deveria entregar na mão do Senhor, irmão. Você deve colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você deve saber como é que está a sua vida. Oh, aleluia. Você tem que deixar a glória de Deus, irmão. Você tem que estar pronto. Você que tem que estar pronto. Porque vai surgir sim a corrupção, vai surgir sim as coisas horríveis, surgem. Só que nesse surgimento, você não pode se preparar, você tem que estar pronto.
Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para o que vai acontecer. Não deixar acontecer para você se preparar. Não. Você tem que estar pronto. Quando Deus se arrependeu de ter feito o homem, ele não prontou Noé. Noé já estava pronto. Noé não foi aprontado. Noé estava o quê? Pronto. Noé achou graça diante de Deus. Como é que está o seu amor? O seu amor está se esfriando por causa das coisas que você está vendo por aí? Você deve tomar cuidado. Você não pode deixar o fogo se apagar sobre a sua cabeça. Você não pode deixar o Espírito Santo. A pessoa chegava na igreja, era um aleluia, um glória, sapateava, dando aleluia, dando glória, é um avivamento. E sabe que agora não. Agora a pessoa está um gelo que só Jesus para ter misericórdia. O amor começa o quê? Se esfriar. Temos que voltar ao primeiro amor, pessoal. Temos que voltar ao primeiro amor. Temos que desejar aquele, sabe, como crianças, o leite espiritual, conforme está escrito em Pedro. Nós temos que desejar ardentemente. Nós temos que ter sede. Nós temos que ter vontade. Por se aumentar a iniquidade, por se aumentar os pecados, por se aumentar as coisas erradas, muitas pessoas estão se esfriando. E aí a Bíblia diz, é o 12, agora o 13. Mas aquele, que o que, pessoal? Até o fim será salvo. Se eu fosse você, eu dava umas palmas para Jesus. Mas aquele que perseverar, a salvação ela não vai vir para quem sabe, não, vai vir para aquele que persevera, aquele que vai segurar, aquele que vai permanecer. Porque muitas das vezes, irmão, o que está difícil é crente permanecer no caminho com o Senhor. Quando são os crentes que estão se esfriando por causa de besteira, estão saindo da igreja por causa de confusão. Eu não gosto dele, eu não gosto dele. Ai, meu Deus, pega esse povo. Estão se afastando por causa de besteira. Crente que a boca é para sair palavra que edifica, só sai palavras que, pastor, você está vendo A, você está vendo B, você está vendo C. E você? Você já olhou para você? Eu não sei, irmão. Eu só sei dizer uma coisa. Que Jesus, ele não se importou com nada. Ele na cruz, ele olhou e falou, Pai, perdoa eles. Porque eles não sabem o que fazem. Jesus, naquele momento final, momento difícil, morrendo, ele ainda perdoa, irmão. E às vezes a gente temos mais condição física e nós não conseguimos perdoar. Eu não perdoo. Quem é você para não perdoar você que foi perdoado? Quem é você para não amar se você foi amado? Quem é você para não dar atenção se você teve atenção? Quem é você para não ouvir se você foi ouvido? Tem umas mensagens que surgem por aí que às vezes a gente não tem como deixar de ver. Que diz que aquela ovelha perdida, diz que o pastor deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, não é isso? Mas diz que aquela ovelha perdida não volta por causa do olhar das 99. Porque tem medo de ser julgada, de ser condenada. Isso não é para nós não, irmão. Nós devemos fazer que nem o Pai ensina. Devemos abraçar e amar. Temos que dar amor, irmão. Temos que ser amado e amar, irmão. A gente só pode dar o que a gente tem, irmão. Se a gente tem Deus em nós vamos perdoar. Se a gente tem Deus, a gente vai abraçar, a gente vai amar, irmão. O que vai dizer que eu tenho Deus não é meu uniforme, não é minha posição, não é meu título, não, irmão.
É o que sai de mim, irmão. Se é o fruto azedo, amargo, ou se é o fruto doce. Elaia rachari mandarabachuri cantarabataus. Alabachuri me devasto e me neva chara canto que manadurias. Esses serão os sinais do fim do tempo. Mas eu vou dizer para vocês, meus discípulos, aquele que perseverar será salvo. Aquele que suportar será salvo. E é para suportar em amor. Tá difícil, tá pesado, mas é em amor. Suportar em amor. Esse vai ser salvo. Aí tem muitos crentes que às vezes está carnal dentro da igreja, não suporta nada. Não aguenta nada. Ouria raçais. Ei, meu irmão, ame. Ame, suportai-vos uns aos outros em amor. Em amor. E este evangelho, cadê? O próximo. Aleluia. Pode passar o 14, Mateus, para nós finalizar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Aqui está dizendo quando é o fim. Mas tem mais uma coisa. O evangelho, se não entrou, vai entrar em todas as nações. Então vai vir o fim. O fim está chegando, irmão. O evangelho, talvez eu estou aqui agora falando contigo, essa mensagem está indo lá para o Canadá, está indo lá para a Coreia, está indo lá para o Japão. Irmão. Tem muitas pessoas que estão ouvindo a mensagem. E quando a mensagem chegar em todas as nações, irmão, eu não sei se é daqui 1 minuto, daqui 1 segundo. Tem gente que ouve a mensagem na madrugada. Então vai vir o fim. E quando chegar esse fim, como é que vai estar o seu amor? Frio, morno ou quente? Porque a forma que você se expressa vai definir o quanto você ama. A boca fala com o coração. Jesus fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E aquele que ama também deve amar o seu irmão. As minhas atitudes, o meu posicionamento cristão vai definir o quanto eu amo a Deus. O quanto você ama a Deus. Você ama a Deus? E o quanto você obedece a palavra de Deus? E o que você faz por Deus? Você que às vezes não tem mais vontade de vir na igreja, que amor é esse? Você que não tem mais vontade de falar de Cristo, que outra hora você falava, que amor é esse? Será se você não já se esfriou? Será se você não já se escandalizou? Então chegou o momento de você voltar ao primeiro amor. O que é impossível aos homens, é possível para Deus. Chegou a hora de voltar ao primeiro amor. Se arrependei-vos. Houve um avivamento agora recentemente nos Estados Unidos, não é isso? Coisa linda de se ver. Só que já deveria ter acontecido aqui no Brasil também. O povo se rendendo, o povo batendo na porta da igreja, querendo ouvir a palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Eu vou abrir para nós finalizar. Já vou finalizar agora. Fica de pé porque eu já passei do meu horário, já determinado. Abre no livro de Amós para a gente ler de pé. Bota o seu pé para esquentar um pouquinho agora. Amós. Eita Deus poderoso. Haverá um tempo. Eita, que tempo é esse? Em que o Senhor vai enviar fome. Não é de fome de pão. E nem sede de água. Mas de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Grande é o nosso Rei da Glória. Porque o Senhor, sim, Ele cuida dos seus, irmãos. O Senhor, sim, Ele cuida dos seus, irmãos. O Senhor, Ele cuida dos teus filhos. O Senhor, Ele cuida da tua igreja, irmãos.
O Senhor cuida do teu povo, irmão. Aleluia. Oh, aleluia, 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 Jesus. Ah, Pai. Aleluia, Jesus. Cadê a versículo agora em Amós, hein? Eu não preparei essa leitura. Ah, meu Deus do céu. Mas está no livro de Amós, irmãos. Aleluia. Grande é o nosso Rei da Glória. Grande é o nosso Senhor e Salvador, irmão. Oh, glória. Procura aí, irmãos. A igreja ajuda o pastor a procurar um versículo no meio de uma Bíblia grande. É Amós. Capítulo... Eita, glória, Amós. Enviarei fome, e não de pão, nem de água. Capítulo 8 de Amós, versículo 11, irmão. Quando Deus quer falar, Ele mostra, irmão. Capítulo 8, versículo 11. O que está escrito aí? Eis que vem dia, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, e não de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Mas de ouvir o que, irmãos? Passa o versículo 12, Maurício. Irão errante de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando o que, irmãos? Buscando o que, meus amados? A palavra do Senhor. Mas não acharão, irmão. Mas não vão achar, irmãos. Sabe por que não vão achar, irmão? Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja vai estar no céu. Oh, rabassuri, cantarabadarabaxaia, abacadarabá. Oh, profeta! Quem vai estar lá nesse céu, nessa glória? Irmãos, vai vir a grande tribulação, irmão. Vai vir a grande perseguição, irmão. Se você não tiver a marca, você não vai poder comer e nem vai poder beber, irmão. Só que nesse dia, irmão, nós vamos estar lá com o Rei da Glória. Vai ter a Santa Ceia lá no céu, irmão. Lá vai ter uma glória, irmão. E aqueles que morreram com Cristo, o que vai acontecer com essas pessoas para estar lá no céu? Ressuscitará. Irmão, a Bíblia diz que o Senhor vai descer nas nuvens, vai tocar-se a trombeta. E os salvos ouvirão a voz do Senhor e encontrará-se o Senhor nas nuvens e a igreja vai subir. A igreja só vai descer quando surgir o novo céu e a nova terra. Aí haverá o reino de paz, irmão. Aonde o leão vai comer palha, irmão. Não vai haver mais doença, não vai haver mais sofrimento. Por isso que eu digo para você, irmão, o que Deus está planejando para a tua vida é coisa eterna. Quem recebe essa salvação? Então, irmão, não adianta você ficar se apegando nessas coisas, não. Porque o que Deus projetou para ti é muito maior. É muito melhor. É muito maior. Oh, rabadarabachuri, cantarabanasse. É isso, meu irmão. Pode falar em línguas. Pode dar glória. Pode dar aleluia. Porque vai vir esse dia, mas você vai estar salvo. O teu nome será escrito lá no livro da vida. E você vai ouvir aquela voz dizendo: vinde bendito do meu Pai. O Senhor preparou para ti. Entra nesse reino que o Senhor preparou para você. Quem recebe essa bênção? Então hoje, nesse momento, é o momento de você se alinhar com Deus. É o momento de você confessar. É o momento de você se arrepender e declarar: Senhor, eu não quero ser essa pessoa que vai estar tão desesperado por causa da tua palavra, porque eu já tenho a tua palavra e a tua palavra está guardada no meu, para mim não pecar contra ti, Senhor. Abre o seu coração, feche os teus olhos
E faça essa oração da fé. Faça a oração da fé e fala para Deus: eu quero voltar